amigo leitor, chegamos finalmente ao último vídeo da série de vídeos bônus do livro Desgovernança Corporativa. Nesse vídeo vamos falar sobre opções para estruturar um planejamento sucessório. O que vem a ser um planejamento sucessório? Um conjunto de medidas que o proprietário detentor de um patrimônio pode se valer para assegurar que esse patrimônio vai passar para as mãos dos seus herdeiros e outros legatários que ele eventualmente escolha, pessoas que não são herdeiros, mas a quem o proprietário deseja também agraciar ou presentear com parte desse patrimônio, que ele faça isso em vida, de forma organizada, planejada e invariavelmente com economia fiscal. Existem alguns pressupostos para que a pessoa faça esse planejamento sucessório. A primeira coisa que se deve fazer é entender, conhecer o patrimônio. Porque para cada formato de patrimônio, eventualmente pode existir uma medida que seja a mais adequada. Existem empresários que o seu patrimônio está concentrado na maior parte em participações societárias de empresas. Existem outros que possuem a maior parte do seu patrimônio imobilizada em ativos, em imóveis. Outros são empresários que têm boa parte das suas economias investidas em produtos financeiros, em ações e outros. Então, a primeira coisa que se faz é conhecer, mapear do que é composto esse patrimônio. Partindo dessa informação, o segundo elemento: quem serão os herdeiros? Como são os beneficiários desse patrimônio? Qual seria a melhor medida, inclusive levando em conta as condições de cada um, as características de personalidade, as competências profissionais, para então decidir como seria feita essa transmissão de patrimônio. É claro que o proprietário do patrimônio fazendo isso em vida, a primeira coisa que se tem ali é uma oportunidade de conversar, de consensar, de fazer alguns ajustes, para que a própria pessoa beneficiária desse patrimônio também possa manifestar a sua preferência ou a sua opção. E aí, por que não, o fundador pode levar isso em conta no momento de fazer a partilha. Porque uma família que talvez tenha um filho que tenha aptidão para negócios, o outro não, o outro quer ter uma carreira destacada. Então, tendo cenários diferentes, é claro que o fundador vai poder também fazer escolhas mais assertivas. Aquele que tem vocação para atividade empresarial, é natural que o pai o direcione para a empresa e eventualmente o privilegie mais ali na seção de cotas. Aquele outro que tem uma outra atividade, de repente, vai ser mais sensato para o pai e para a família, para que não haja conflitos, que ele então passe a receber uma parte em imóveis do seu patrimônio. Então, isso tudo é muito feito caso a caso. Então, vamos lá. Eu fiz uma lista aqui de algumas opções, que são as mais comuns, que se valem os empresários, e vou comentar um pouco com vocês. A primeira delas é o testamento. O testamento é um documento público feito em cartório, revestido de muita formalidade, no qual o testador vai lá, fala o que ele quer que fique para cada filho. Existe o testamento cerrado, que esse sim, ele ainda é mais solene, e ali as disposições de última vontade daquele empresário, daquele dono de patrimônio, serão respeitadas até o momento do seu falecimento. É um documento que pode ser alterado a qualquer tempo. Então, não há nenhum problema, não há nenhum prejuízo em se fazer isso a qualquer tempo da sua vida. Aliás, isso é um fato que, às vezes, a gente não consegue deixar muito claro para o empresário, ou eles não consideram. Não existe um momento certo para você fazer o seu testamento, o seu planejamento sucessório. A partir do momento que você já tem um patrimônio, que você já tem as suas convicções, as suas certezas, os seus filhos já estão encaminhados, a qualquer momento pode-se fazer isso, porque nada é definitivo. É claro que a cada vez que se movimenta o patrimônio, que se altera alguma coisa, tem-se um custo. Mas em qualquer contexto, é muito provável que os custos de qualquer ajuste em vida serão mais econômicos do que num processo de inventário. Outra opção, também muito usada essa, é a partilha dos bens em vida.
o empresário tem lá um grupo de imóveis, ele faz uma doação para os filhos, ou ele constitui uma empresa, leva esse patrimônio para essa empresa e doa a cota para os filhos. Pode ser feito de uma forma ou de outra. Sempre haverá necessidade de uma análise contábil fiscal, porque também é necessário ver a condição fiscal de quem está recebendo os bens. O doador, o pai, o fundador, ele não pode simplesmente pensar na sua economia fiscal, porque muitas vezes uma doação vai gerar um reflexo fiscal na vida de quem recebe. Então, são coisas que precisam ser feitas de forma conjugada. É necessário um contador, é necessário um advogado, competências diferentes para poder orientar quanto à melhor decisão. Algumas pessoas fazem a opção por seguro de vida. O seguro de vida, ele não é necessariamente um recurso, uma opção de planejamento sucessório. Ele é mais um recurso para uma proteção financeira temporária, às vezes, que você, por alguma razão, precisa dar. Às vezes, um filho que ainda está numa idade acadêmica, que vai precisar ali de um recurso financeiro para finalizar um projeto, alguma coisa assim. Mas não é considerado, por si só, uma opção de planejamento sucessório. Mas no momento que o fundador senta e começa a ver que tipo de segurança eu vou promover para os meus herdeiros, em alguns casos, ele pode colocar uma opção de seguro de vida para um ou outro herdeiro por uma razão específica. Isso não concorre com a herança, é uma coisa que ele pode fazer de forma separada, sem criar nenhum tipo de prejuízo para os outros filhos. Até porque pressupõe-se que um pai que toma uma decisão dessa, ele tem as suas razões e ele certamente vai saber compensar os outros filhos por uma decisão que eventualmente beneficie um ou outro herdeiro. Outra opção também muito usada aqui no Brasil são os planos de previdência privada. Esses são um recurso, até bem pouco tempo ainda tinham a mesma característica do seguro de vida. Eu até comentei mesmo no livro que ainda está começando a surgir algumas controvérsias em relação à impenhorabilidade dessa verba de previdência privada. Não há ainda uma decisão consumada, mas é um dos meios também que o fundador tem de deixar uma garantia ou para o cônjuge ou para os filhos, ou até para todos, porque a previdência privada, quando o fundador a estabelece, ele pode ali indicar quem são os beneficiários, pode ser o cônjuge e os filhos, pode ser só os filhos, pode ser o cônjuge. Essa escolha ele tem total liberdade de fazer. Como também ele pode escolher a forma de resgate do valor, se de uma única vez ou se de renda vitalícia. Então, tudo vai depender de qual é a necessidade, qual é o objetivo do fundador ao estabelecer esse tipo de instrumento como parte do seu planejamento sucessório. Existem também as opções de fundos fechados. São empresas que administram valores e, nesse caso, o valor mínimo para essas operações é a partir de 10, 15 milhões. Então, são para grandes fortunas, né? Mas são fundos que são criados, que são sustentados pelo patrimônio daquele fundador, e ali existe uma série de regras de como serão distribuídos os lucros, os resultados, a gestão. É um processo um pouco mais complexo, mas que também é uma forma de planejamento sucessório. E a criação de holdings, que talvez seja a mais comum e corriqueira. O que é holding? A holding é uma pessoa jurídica que é criada e ela tem diferentes características. Ela pode ser uma holding para reunir todas as empresas que eventualmente um empresário tenha, e ela que vai ser a administradora dessas empresas. Pode ser uma holding também criada apenas para acolher um patrimônio imobilizado, com bens imóveis, e aquela holding é que vai fazer a gestão, a administração desses bens, vai alugar, vai comprar, vai vender imóveis e ratear os resultados para aqueles herdeiros. E também existe a holding mista, que ela tanto pode ter atividade operacional, ela pode eventualmente ser uma empresa que é acionista de outras ou cotista, como também pode deter patrimônio, e ali é onde os herdeiros estão reunidos para poder cada um usufruir dos seus benefícios e dos seus resultados.
Bom, a gente não foge muito dessas opções quando se fala de planejamento sucessório. A questão é sempre focar no que pode ser a vantagem de fazer isso em vida. Primeiro, a tranquilidade do fundador de saber que ele teve pelo menos a opção de dar uma diretriz para o seu patrimônio e para a vida dos seus filhos, que pela lei natural das coisas é natural que deixem esse plano depois dos seus pais, né? A morte é uma coisa certa, não há como fugir disso, muito embora seja assim, as pessoas pouco gostam de se preparar para esse momento. Mas existem os recursos. Então, a importância é deixar essas questões organizadas, dar a oportunidade aos herdeiros também de se manifestar, de ter ali uma opção ou outra de escolha, porque às vezes isso também ajuda, evitar o desgaste de um processo de inventário, porque muitas vezes acaba que num momento desses surge uma desunião na família por algum desentendimento, além dos custos, que no processo de inventário acabam sendo bastante elevados. Quando se faz o planejamento sucessório, o doador está no controle, ele se programa, ele faz uma parte no momento e depois ele dá continuidade àquilo. Já no processo de inventário, nem sempre é assim, né? Às vezes eles são pegos de surpresa pelo falecimento do proprietário, do dono do patrimônio, e aí, no momento da emoção, da dor, eles começam a ter que tomar esse tipo de providência, e às vezes não é o melhor estado. E se sabendo que a morte é algo certo e que não tem como se evitar, muito melhor que se possa planejar para fazer com calma, com serenidade, com a participação da família, ouvindo um e outro. E ali todos vão acabar ficando bem e vão ficar em paz. A vantagem também é que o planejamento sucessório, qualquer que seja uma dessas opções que o proprietário do patrimônio decidir, ele pode alterá-las a qualquer tempo. E ele pode também gravar com ônus, como eu disse, ele pode também retirar os ônus, se for o caso. Então, tem toda a condição de fazer a movimentação do patrimônio com segurança e economia, visando, sobretudo, a harmonia, a tranquilidade e a certeza de que, quando esse fundador se for, os seus filhos, os seus herdeiros estarão ali assegurados, dentro de um planejamento que ele teve condição, às vezes, até de negociar com cada filho, e ele vai poder seguir o seu caminho em paz. E os filhos, por sua vez, vão receber esse patrimônio com as orientações que, naturalmente, o pai tende a deixar e a vida que segue. Então, assim, fechando o nosso grupo de estudo, né, eu agradeço a presença, a companhia de vocês aqui nesse ambiente de aprendizado. Eu espero ter contribuído na gestão da sua empresa, na sua análise com relação aos processos de governança corporativa e que a gente possa estar juntos conversando sobre as questões que despertarem em vocês sobre tudo isso que nós conversamos. E eu vou ter um prazer muito grande de receber a sua mensagem, de mandar uma opinião, interagir com você. Muito obrigado por ter adquirido a minha obra. Eu estarei por aqui e aguarde em breve o meu próximo livro, no qual eu estarei falando sobre compliance. Nós falamos aqui sobre governança corporativa e sobre a falta dela e as confusões que se pode viver na empresa, na gestão, na família. E o compliance vai mostrar para vocês como colocar a empresa de volta nos trilhos, ok? Eu conto com você, agradeço a sua companhia e até o próximo livro.